Fala, estudante. Tudo bem? Eu sou o professor Diego Silva e eu decidi começar uma série de aulas mais densas, teóricas, começando pelo início da eletricidade, que eu estava aqui analisando, né, lendo um livro e lembrei de quando eu comecei a ter o gosto pela eletricidade. E não foi praticamente fazendo instalação. Instalação é consequência, né? A gente vai ao dia a dia, tá na obra, instala. Mas eu comecei, que eu ouvi um vídeo uma vez, em 2013, quando eu comecei mais ou menos, sobre Tales de Mileto. Ou seja, que foi o primeiro homem a ter um registro na história que descobriu fenômenos relacionados à eletricidade, em especial a energia estática ou eletricidade estática. E daí, com a história de Tales de Mileto, eu comecei a assistir documentários, aí um vídeo chama o outro, e eu cheguei nada mais, nada menos em Nikola Tesla. Aí Nikola Tesla, em paralelo com Thomas Edison, a Batalha das Correntes. É assim, é fascinante, são histórias legais. Então, eu confesso para vocês que eu gosto muito também dessa parte teórica, saber da história, como as coisas surgiram. E a história da eletricidade é fascinante. Então eu convido vocês a fazer parte do meu canal, se inscrever, comentar, compartilhar para ajudar o canal a crescer e acompanhar essas aulas que eu garanto para vocês que são aulas teóricas, mas aulas dinâmicas, aulas boas. Vocês vão gostar. Então, nos vemos na aula. Fala, estudante. Nessa aula, vamos conhecer um pouco da história de Tales de Mileto. Você sabia que uma das primeiras observações registradas de um fenômeno elétrico aconteceu há mais de 2.500 anos? E tudo começou com algo aparentemente simples. Vocês sabem o que é isso daí? Isso é uma pedra de ambar. O que Tales fez? Tales pegou o ambar, né, que é uma pedra petrificada, e esfregou em uma lã de carneiro, algum animal. Esfregou. Então, esse atrito aqui, ó, gera uma eletricidade estática. Então, Tales foi o primeiro homem na história, claro, a ter um registro, né? Que foi o primeiro a observar esse efeito. Quem foi Tales? Mileto, Grécia Antiga, aproximadamente 624 a 546 a.C. Aqui, pessoal, Mileto é o nome da cidade no país da Grécia, que antigamente as pessoas eram conhecidas dessa forma, né? Ou eram chamadas, principalmente os filósofos, né? Pessoas importantes da sociedade. Tales morava na cidade de Mileto, país Grécia. Então ele era conhecido como Tales de Mileto. Seria o mesmo que hoje aqui eu moro em Itabuna. Meu nome é Diego, seria Diego de Itabuna. Seu nome e sua cidade, certo? Então essa era a maneira de ser conhecido, se expressar com as pessoas naquela época. Tales de Mileto foi um filósofo e pensador da Grécia Antiga. Ele é considerado um dos primeiros filósofos da tradição ocidental e também se dedicou à matemática e à observação dos fenômenos naturais. Foi desses fenômenos naturais, ele observando, que ele chegou ao conhecimento da eletricidade estática. Claro que
Na época, ele também não sabia que era eletricidade estática, que aquilo se tratava de eletricidade, né? Hoje a gente sabe esses fenômenos, conhece tudo, mas na época era coisas novas para eles. Tanto é que os primeiros experimentos com eletricidade mesmo vai surgir muito tempo depois, né? Com alguns cientistas. E vamos ver no decorrer das aulas. O que ele observou? Âmbar mais atrito. A tradição atribuiu a Thales a observação de que, ao esfregar um pedaço de âmbar em um material adequado, ele passava a atrair pequenos objetos, como palha ou fragmentos leves. Seria o mesmo, pessoal, pegar aqui um lápis. Um lápis não vai dar, que o lápis é de madeira. Mas a caneta, porque eu tô sem uma caneta próxima aqui. Mas você pegar a caneta, que é plástico, esfregar no cabelo aqui, ó. Fazendo isso, você está atribuindo cargas elétricas, cargas negativas e positivas. Ou seja, a caneta tá com uma carga negativa e o meu cabelo tem a carga positiva. Quando eu faço isso, ela vai se deslocar. E nisso você consegue pegar pedacinhos, pequenos pedaços de papel. Sem tocar, ele vai como se fosse um ímã, né? Então esse foi o fenômeno que Thales observou. O experimento. Caneta, esfregar no cabelo, aproximar de pequenos pedaços de papel. Imagine Thales fazendo algo parecido com isso. Ele esfregava o âmbar e percebia que, depois do atrito, o material conseguia atrair pequenos objetos. Mas o que estava acontecendo na época? Eletrização por atrito. Quando dois materiais diferentes são atritados, a transferência de elétrons entre eles, um material fica mais, aí o sinal, né, carregado positivamente, leva o sinal de mais, ou carregado negativamente, sinal de menos. Ou seja, cargas positivas, cargas negativas. É hoje que a gente usa muito na energia solar. O cabo positivo, negativo, as células, né? Hoje nós sabemos explicar o fenômeno. Durante o atrito entre determinados materiais, ocorre transferência de elétrons. Um corpo pode ficar com excesso de elétrons e outro com falta de elétrons, ou seja, deficiência. Importante. Thales não descobriu a eletricidade como conhecemos hoje. Ele observou eletricidade estática. Claro, na época não existia ainda tomadas, fios elétricos, bateria, motores, geradores, como temos hoje. Mas ali foi o início. Por isso que eu falo para vocês que eu gosto de estudar, a origem, de como as coisas começaram, como iniciou, como foi descoberta. A história é muito legal. É importante não cometer um erro histórico. Importante aqui, tá, pessoal? Não cometer um erro histórico. Thales não descobriu a eletricidade moderna. Ele observou, vejam bem, observou um fenômeno que hoje entendemos como eletricidade estática. Teste você mesmo. Pode pegar na sua casa, depois que você assistir o vídeo, terminar a aula aqui, é claro, você faz experimento. Pegue um balão, pequenos pedaços de papel. Se você não tiver um balão, uma bola de assoprar de aniversário, você pode pegar, como eu falei, uma caneta, certo? Esfregue o balão no cabelo, ou seja, a caneta no cabelo. Você pega papel, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Papel aqui, ó, e corta em pequenos pedaços. Corta em pequenos pedaços e faz esse movimento, esfregar no cabelo, e você encosta, você vê que o papel vai se levantar sozinho, sem ninguém encostar, sem você encostar nele. Observe a atração.
Você pode reproduzir esse fenômeno hoje. Esfregue um balão no cabelo, como eu falei. Substitua o balão, se você não tiver o balão, pela caneta em um tecido e depois aproxime-o dos pedacinhos de papel. Você vai observar a atração causada pela eletrização. Você pode botar no tecido, dependendo da camisa, da roupa que você estiver usando. Mas é mais fácil, eu acredito, no cabelo, né? A não ser que você seja careca. O cabelo está crescendo, mas dá para fazer. O que aconteceu nesse experimento? Antes do atrito, cargas distribuídas. Depois do atrito, desequilíbrio de cargas. Resultado, atração eletrostática. O atrito provoca uma redistribuição de cargas entre os materiais. Quando aproximamos o corpo eletrizado de um objeto neutro, ocorre uma redistribuição de cargas nesse objeto, produzindo a atração. Ou seja, eu estou com o lápis aqui, ou a caneta, ela está negativa, sem cargas nenhuma. O meu cabelo está cheio de elétrons. Então eu vou redistribuir, fazer isso aqui, ó. Cargas vão sair do meu cabelo e passar para a caneta. E nisso vai ficar positivamente eletrizado e vai conseguir atrair os papéis que está neutro. Da observação à tecnologia. Tales de Mileto, eletricidade estática, estudo das cargas, corrente elétrica, circuitos, motores, eletrônica, tecnologia moderna. É impressionante pensar que uma observação tão simples faz parte de uma história que levou ao desenvolvimento de toda a ciência elétrica e eletrônica que utilizamos atualmente. Ou seja, pessoal, eu sei que talvez vocês podem pensar, mas professor, o que é que um eletricista quer saber dessa história aí de Tales de Mileto? É simples. Se você quer ser um simples profissional, um simples instalador, você pode pular esse vídeo, deixar de assistir. Mas se você quer ser alguém, um profissional respeitado, uma autoridade no que você faz todo sentido. Primeiro, eletricista vai envolver com elétrica, né? E eletrônica. Querendo ou não, você precisa mexer em alguma ferramenta. Uma furadeira, por exemplo. Se você abrir o corpo dela, ele vai ter componentes da eletrônica. Às vezes você precisa fazer a troca do carvão de uma maquita. Eletrônica, circuitos elétricos. Certo? E claro que também, para você dar aula, você pretende dar aula, eu aconselho vocês sim, que antes eu pensava que eletricista era só fazer instalação, mexer com fio. Eu não sabia que eletricista poderia ser professor. E graças a Deus eu cheguei nesse título hoje, né? Mas vamos seguir aqui. Eletrônica, tecnologia moderna. Curiosidade. Eletricidade estática está no nosso dia a dia. Uma pergunta: você já tomou um pequeno choque ao encostar em uma maçaneta, sair do carro, tocar em outra pessoa, tirar uma blusa? Antigamente, quando eu era criança, eu tenho 39 anos hoje. Quem for dessa geração, 87, 88, até 90, eu acho, nasceu em 90, tinha muito essa brincadeira quando era criança. O poste na rua, normalmente a gente tinha um poste na rua que dava choque. Claro que a gente sabia, tinha uma fuga de corrente, não tinha aterramento como tem hoje. A geladeira na casa da avó. Quem nunca tomou choque na geladeira da casa da avó? As casas antigamente não tinham aterramento. Isso é uma coisa moderna agora. Claro, com o estudo da ciência, o avanço da tecnologia foi descobrindo efeitos, como manter uma instalação elétrica segura. Então daí entra o papel de você, eletricista, se atentar para teorias para você saber não apenas instalar, mas saber o que você está fazendo, saber explicar para o seu cliente, passar para ele o risco e do perigo da eletricidade e dar solução. Esses pequenos choques que sentimos no dia a dia também podem estar relacionados à eletricidade estática.
Vamos lá. O que você precisa guardar dessa aula de hoje? 3 conceitos. Ambar, primeiras observações históricas de atração após atrito. Eletrização, transferência de elétrons entre materiais. Eletricidade estática, acúmulo ou desequilíbrio de cargas elétricas. Desafio. Vamos propor aqui um pequeno desafio para vocês. Pegue, a gente já fez essa experiência, né? O balão ou a caneta. E tem uma pergunta. Por que o papel é atraído pelo balão eletrizado? Pense nisso antes de assistir a próxima aula, certo? Então, nessa série eu vou estar fazendo uma sequência. Essa aula vai ser consequência para a outra. Então, para você entender a próxima aula, você precisa assistir essa na íntegra, tá? Próxima aula, que vai ser sobre carga elétrica. Você vai aprender o que são elétrons, o que é carga positiva, o que é carga negativa, como os elétrons participam dos fenômenos elétricos. E é aqui que começa a nossa jornada pela eletricidade. Tudo começou com uma simples observação de um fenômeno natural. Olha a importância aí de Tales de Mileto, olha a importância da descoberta, do estudo, da pesquisa, da ciência, da física. Mais de 2000 anos atrás, depois, nós usamos os princípios da eletricidade para iluminar nossas casas, movimentar motores, alimentar computadores e controlar máquinas. E caso você seja eletricista ou professor, ganhar dinheiro, né? Na próxima aula, vamos sair da história e entrar na física. Olha aí a física. Vamos entender o que realmente são as cargas elétricas. Não se preocupe que aqui não vai ser física de cálculo extraordinário, até porque eu não sou professor de física, também. A física, vamos ver os efeitos da física na eletricidade. Então eu aguardo vocês na próxima aula. E lembrando, caso você gostou da aula, foi relevante para você, ajude com like, compartilhe, comente, certo? Isso faz o YouTube entender que a nossa aula foi importante, que o nosso vídeo é relevante e pode ajudar outras pessoas. Até a próxima aula. Estude, viu?